Olá pessoal, hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, é o nosso querido Ivan Marinho, uma pessoa multicultural que eu estudei muito para tentar conversar com ele hoje, mas eu pensei melhor ao invés de eu apresentá-lo, eu gostaria de perguntar para ele, quem é Ivan Marinho? Ivan Marinho é, antes de tudo, um trabalhador, né? E, depois de tudo, pai de 6 filhos, 2 netos, né? Professor de redes públicas de ensino, perto da aposentadoria, né? Então, um homem que carrega 30 anos de ensino na rede pública e que, para mim, é um orgulho muito grande poder ter vivido essa experiência, estar vivendo ainda essa experiência com o meu povo trabalhador, né? E fora isso, o Ivan Marinho é um cara que nasceu talvez vocacionado, talvez com essa natureza da criação, do encantamento com as coisas, do espanto com a beleza, com a grandeza do universo, com a infinitude que aparece à frente da gente. Bem, pessoal, nós tivemos a ideia de criar esse momento aqui na nossa livraria, a Sabedoria Livros, localizada no Cabo de Santo Agostinho. E a gente estava conversando agora há pouco sobre fé, e eu sou uma pessoa de muita fé, acredito em Deus, então acho que foi Papai do Céu que mandou ele aqui essa semana, e como é um ícone que eu já tinha o conhecimento, já marcante aqui no nosso município, foi a pessoa escolhida para começar esse projeto conosco. Foi feito o convite, ele aceitou e eu já agradeço a presença, a disponibilidade dele de vir conversar um pouco e contar um pouco dessa sabedoria que ele tem, que vocês vão ver como é rica. E aí, vamos começar lá de trás. O que lhe trouxe ao Cabo? O Cabo me trouxe a sobrevivência, né? Eu sou professor, terminei o curso de Educação Física, estava coordenando uma academia em Maceió e tinha já 2 filhos aqui em Pernambuco, de um casamento que não deu certo, né, de uma separação. E vim para cá porque o Cabo era o melhor salário que tinha da rede pública estadual na época, né? E era o Nide Soares. Dizem que era o Nide e não trabalhava muito, e para não trabalhar muito ele terminava negociando com facilidade com o sindicato dos professores e dos servidores, né? Então a gente tinha um salário razoável aqui, todo mundo queria trabalhar no Cabo, e eu fiz o concurso aqui para o Cabo por causa disso, para eu vir trabalhar. Apesar de já ter uma atração grande pelo Cabo, porque desde a adolescência que eu frequento Gaibu, Calheta, Cabo de Santo Agostinho, Nazaré, né? Na minha juventude eu vim muito para cá, mas essa questão da sobrevivência da profissão foi o que me arrastou diretamente para a cidade. E aí, vendo a beleza do nosso litoral, porque como está sendo transmitido aí para o Brasil todo, e aí aqui tem um litoral maravilhoso, não é? Muito bonito e encanta realmente. E como aqui a gente está tentando fazer um resgate à educação, à cultura, à história do nosso município, do estado de Pernambuco, abrimos essa livraria aqui com essa intenção, é um empreendimento social que ajudamos a diversas ONGs aqui do município com parte da renda aqui, e foi a ideia foi essa, de trazer o livro, trazer a cultura, e eu queria saber a sua opinião sobre livros. O que eles te remetem a quê? Qual o livro que marcou muito para você? Veridiana, eu nem lhe agradeci pelo convite ainda, mas queria lhe agradecer porque eu fico dentro de uma livraria assim como se estivesse dentro de um mundo mágico, né? A gente olha para cada título, a gente imagina 1001 coisa. Eu me lembro do Ariano dizendo que, olha, o rio que passava na fazenda do meu pai, ele era simplesmente um rio até o momento em que eu conheci o Reino Encantado.
do Monteiro Lobato, né? Eu não me lembro do nome do reino que ficava, o Reino das Águas Claras, né? O Reino das Águas Claras. O Reino das Águas Claras. Ele disse, depois que ele leu o Reino das Águas Claras, quando ele olhava para o rio, aquele rio era muito mais rico, porque era cheio de imaginação ali. Cheio de vida, né? Então, assim, a literatura, ela não é um elemento de que, para algumas pessoas, fazem disso uma coisa da vaidade, da grande leitura, dos eruditos, dos não sei o quê. Mas para mim não, para mim é até de certa forma silenciosa, porque eu tenho uma memória um tanto frágil e eu nem lembro muito do conteúdo, mas lembro do sentido daquilo que eu leio, né? E a leitura sempre me deixa alguma coisa. Então, assim, quando eu soube que existia essa livraria aqui, através de Mari Cleito, nosso amigo comum, né? Doutor Mari Cleito, advogado dos bacamarteiros de Pernambuco, então eu imediatamente vim para cá, né? Eu já tinha sabido do seu livro, mas não sabia que existia esse espaço, que existia. E fiquei realmente encantado, e fico encantado. Eu quero vir mais vezes, eu quero que venham outras pessoas, eu quero que a gente faça sarau aqui, eu quero que a gente plante essa semente dentro da nossa cidade, porque eu não sei, Veridiana, o que é que faz com que uma cidade se torne tão pragmática, tão voltada para o trabalho simplesmente, que pessoas se aposentam e voltam a trabalhar no mesmo ramo, porque não são capazes, não foi oportunizada do poder de parar diante de um livro e de poder entrar naquele universo infinito da leitura clássica, por exemplo, né? Eu vim para cá para comprar a Divina Comédia, terminei comprando o Don Quixote. Mas os clássicos, eles existem, eles se tornam clássicos, na verdade, porque eles são eternos, eles dizem coisas que amanhã ou depois da manhã vai continuar tendo sentido, tendo importância para a vida das pessoas, né? Então é isso, eu estou aqui no momento de plenitude entre os livros, né, com a pessoa que escreve também, né? E aproveitando ele falando sobre os livros, ele também é autor. Olha, é tanta coisa, ele é pintor, é autor, é ativista, é bacamarteiro. Isso aí é um trava-língua, minha gente. Uma dificuldade para falar essa palavra que eu tenho. Eu tive que ensaiar muito. Mas ele é da SOBAC. Da Sociedade dos Bacamarteiros do Cabo. 65 anos de vida. A gente vai falar sobre 66 ela. 66 anos. A gente vai falar sobre ela já. Meia. Mas ainda nesse tema do livro, ele, como é autor também, ele trouxe aqui para ter disponível aqui na livraria 3 livros da sua autoria. E eu quero mostrar para vocês os livros do Ivan, mais ou menos na sequência que foram escritos. Então aqui a gente tem o Anti-Horário, muito interessante. Você quer falar um pouquinho sobre cada um deles? Dá um resumozinho para o pessoal ficar curioso. Pode ser. Isso de ter 3 livros na história de um escritor, isso é bem característico da vida de um escritor que trabalha, né? Não existe mercado de arte, muito menos literário no Nordeste, e a gente provavelmente teria muita dificuldade de sobreviver com 6 filhos, como eu, de literatura. Mas são trabalhos que são realmente trabalhos amadurecidos, né? Eu venho na literatura desde muito jovem, desde os 15 anos, e tive uma passagem pela geração marginal em Recife, né? Junto com Miró da Muribeca, com Lara, com Erickson Luna, com Chico Espinhara, e que a maturação disso daí desembocou nesse livro, que é o Anti-Horário. É um livro que está ali na porteira da minha passagem para a vida madura, né? Eu era bem jovem quando fiz, no ano 2000, e ele trata dessa questão do tempo, essa negação do tempo, né? Já que eu sempre tive o tempo muito tomado pelo trabalho, né? 2 redes de ensino faz com que você trabalhe de manhã até de noite, e ao mesmo tempo que eu vendia meu trabalho, eu negava aquele tempo usurpado por esse sistema de organização da sociedade que faz com que um homem precise trabalhar o dia inteiro, né? E então ele é um livro escrito nas madrugadas, né?
como todos os outros, né? Você vê que tem um lá que eu vou falar depois de um poema que tem dele que fala disso. O Menino que Comia Cores é uma sucessão de histórias que eu criei, porque como eu sou professor e até ali a metade do ano 2000 o professor tinha dificuldade até para comprar uma bicicleta, né, antes do piso nacional, né, que existe hoje. Então eu contei muita história para os meus filhos. Quando a gente se reunia para jantar, para almoçar, para tomar um café da manhã e que a gente tinha oportunidade, eu estava contando história para os meus meninos, né, ou para eles dormirem também. Então tem muitas histórias, tenho várias histórias inclusive ilustradas em casa que eu não publiquei. E essas figuras, esses desenhos do livro são dele, da autoria dele. Olha que maravilha, lindo. O livro todo feito por mim, né? Bem. E que mostra essa coisa. No Menino que Comia Cores, por exemplo, mostra essa cidade cinza, essa coisa do trabalho simplesmente, essa coisa... E lança essa proposta feita do Menino do Dedo Verde, feita do Pequeno Príncipe, de que as coisas poderiam ser muito mais mágicas, muito mais bem vividas, né? Muito mais eternizadas em cada momento, né? E O Sortilégio Possível é um livro que se aproxima mais dessa minha maturidade, né? Dessa batida na porta assim, da vida de idoso, né? De terceira idade não, porque tem 3 idades, como dizia Ariano Suassuna, é fruta, né? Que é verde, maduro e podre. O nosso querido Mas Ariano, né? o Sortilégio Possível é justamente isso, o encanto que é possível. Qual o encanto que é possível para quem sobra somente à noite para poder exercitar aquilo que é a sua vocação natural de criador, né? É justamente essa criação, né? É um Então, livro de poemas, né? Tem um poema dentro dele que, por sinal, ganhou um prêmio que foi o Festival Jaci Bezerra de Poesia do Centro de Estudos Superiores de Maceió, que ele fala dessa labuta noturna, né? Que ele diz assim: nas madrugadas insones, sinto o tropel de chegada, sem ordem desarrumadas de palavras, letras, nomes, balançam, saltam, deslocam, sem ritmo ou direção, e da inquietação algo parece que evocam, todas de tanto maduras, encontram-se a se encaixar, como que a despertar do sonho que se inaugura, então se cruza o ensejo com o anseio ancestral, nivelando ao animal o instintivo desejo, e preterindo o futuro, faz da noite a luz do dia, e a esfera por magia amolece o papel duro, pois o papel do poeta é deixar claro o escuro. Ai, gente, olha para ele, já entrou na próxima pergunta que eu quero fazer para ele, que é: qual é a contribuição que ele deu nesses longos anos aqui, que rendeu o título de cidadão cabense, né? Sim. Rendeu o título também de cidadão pernambucano. Olha só! E nesse tempo todo que ele acha, qual foi a contribuição que você deu cultural para o nosso município? Eu acho que nem é uma contribuição tão grande, né? Mas é como se existisse um espaço tão vago nesse sentido que um mínimo esforço viria a se dar um valor maior, como se foi dado com essa coisa de me delegar a chave da cidade, né? Com o título de cidadão cabense, que muito me orgulhou, e assim foi muito festejado, muito bonita a entrega com afoxé, maracatus, com os bacamarteiros, que eu não era nem bacamarteiro na época, né? E estava lá aquele povo todo dentro da Câmara, aquela Câmara linda, toda colorida, né? Como é a vida da cultura popular. Eu acho que no município muito se justifica pela ação política administrativa, né? Porque eu criei o primeiro Conselho de Cultura do interior do estado de Pernambuco, né? Esse conselho tinha um caráter deliberativo sobre o planejamento do orçamento, né? Eu sempre acreditei que ele sempre foi muito mal utilizado aqui na cidade, talvez por conta da falta de um capital social, não é nem um capital humano, porque a gente tem pessoas qualificadas, mas faltava mais esse tino de interesse comum por parte da classe artística, é assim que eu vejo. Então, a partir daí e do pouco tempo que eu passei
dentro da administração pública, a gente criou uma situação muito provocada também por Ariano Suassuna, que na época era vivo e era secretário de Cultura do Estado de Pernambuco, onde a gente priorizou a cultura popular, né? E aí você olha para o momento e você diz, olha, e a gente diz da árvore pelos frutos que a gente colhe dela. E então você vê hoje existia a Zabumba do Mestre Chimba. Aí você diz, como surgiu aquilo? Surgiu a partir da iniciativa da Secretaria de Cultura na época, que criou uma oficina de pífanos, de aula de pífanos, onde o Mestre Chimba, que era vivo ainda, passou esse conhecimento, né? Isso intercambiado por Júnior Caboclo, que já tinha esse contato com o mestre, e a gente fez essa oficina. O João, que hoje em dia é um mestre de pífano, a gente considera, ele surgiu dentro daquela oficina, né? A gente trouxe o mestre Salustiano para dar um curso de rabeca, e hoje a gente tem um Toadas de Pernambuco, né? A gente criou na época e executou o Encontro Pernambucano de Coco, lá em Pontezinha. E depois que eu fui exonerado, o pessoal passou esse encontro para a iniciativa privada, e até hoje esse encontro existe, né? Mais de 20 versões de Encontro Pernambucano de Coco, com um produtor chamado Marco Moraes, que é o Marco Suf, né? Então são coisas que foram plantadas lá atrás e que deram frutos, que existem até hoje, né? O Procuca, que foi um programa criado pela prefeitura para levar a arte e a formação de lideranças para todas as escolas do município, esse que se chamava Procuca Pacabo, né? Procuca era a formação de liderança, Pacabo era esse levar a arte para dentro das escolas, né? Essa parte do Procuca de formação de liderança era o padre Reginaldo que tinha formulado, e essa parte das artes foi criada por mim, que era o Pacabo, né? Houve uma prevalecência do Pacabo, mas se tornou o nome Procuca. E a gente teve uma formação grande, muita gente hoje em dia que está dentro do teatro, dentro da literatura, dentro das artes plásticas, surgiram dentro daquele processo. Então assim, foi um período pequeno, Veridiana, de 2 anos e meio, que foi profundo, foi intenso. Produtivo. E pelos frutos que a gente tem hoje, a gente diz, pô, valeu a pena ter feito aquilo lá atrás. Agora, carece de continuidade, né? Era o que eu ia lhe perguntar, como é que você vê a cultura do nosso município atualmente? Atualmente eu vejo com muita esperança a cultura do município, né? Eu acho que é uma coisa que cria uma ansiedade, porque a gente vê que ela depende atualmente muito mais da compreensão dos agentes culturais do que propriamente do poder público, porque foi plantada uma semente que germinou e deu fruto também, que foi a criação do Plano Municipal de Cultura, do Sistema Municipal de Cultura, dentro dele a questão do Fundo Municipal de Cultura, não é? Do Conselho de Políticas Culturais, e isso tudo é lei, hoje em dia já é lei, né? Agora, só que ele é um plano decenal, Veridiana. Ele tem tempo contado para ser executado, e a gente já perdeu 6 anos. Mas aí você diz, é culpa do poder público? Claro que é, mas também é culpa da sociedade civil, quando ela não se organiza, quando ela não exige a execução desse plano, né? Você veja, várias pessoas estão dentro do poder público, foram pessoas que participaram da execução desse plano, da execução não, da criação desse plano, e que faziam parte do primeiro Conselho de Políticas Culturais. Mas por que não existe esse interesse de que isso seja implementado com rigorosidade, né? As coisas que estão funcionando de certa forma têm um pouco de uma representação pública que a gente fez no Ministério Público, que exige o cumprimento porque é lei. Inclusive, quando eu cheguei para falar na época com a promotora, ela disse, olha, nem adianta querer conversar, porque aqui a prioridade é saúde e educação, porque tem orçamento fixo. Eu digo, mas a senhora não vai eleger aqui o que é prioridade, não, porque a gente está querendo, a gente sabe que a prioridade é a assunção da lei, né? Então nós temos uma lei que precisa ser executada, né? E aí foi quando a gente foi recebido no Ministério Público, e até hoje meu amigo Domingos, que é meu amigo, meu irmão, poeta, faz parte da Academia Cabeça de Letras, e é um grande poeta e um grandíssimo músico, atual secretário de Cultura. O Domingos diz, rapaz, ainda hoje, olha, isso daí ele não era nem secretário, quando a gente entrou com a representação, ele diz, ainda hoje a gente é chamado lá para as audiências para poder ver essas questões da representação, que é uma coisa saudável, né? É preciso que a gente comece a ver o seguinte, inclusive das amizades, né?
Domingos é meu amigo, mas se for necessário recorrer a uma situação em que eu exija a ação dele como agente público, então eu vou fazer isso. E espero muito que ele me compreenda, continue sendo meu amigo, porque é um amigo que eu não gostaria de perder. Tem amigos que a gente faz questão de perder hoje em dia. Eu, inclusive, já deletei um monte nas minhas redes sociais. Mas tem uns que a gente pretende que a amizade seja eterna, que a gente possa se despedir e ter saudade do outro quando um desses partir. No nosso município existem diversas associações, inclusive ainda em criação, de arte, de cultura, dos artesãos do município, artesões, do pessoal do rock está sendo criado também. Tem uma gama muito vasta de associações. A gente, ao meu ver, eu acho que precisaria de um alcance, talvez do poder público, da Secretaria de Cultura, para chegar perto dessas associações, para dar uma orientação, para trazer para junto, para tentar regularizar muitas que ainda estão incapacitadas de contratar com o poder público, dar essa orientação. Então eu acho que cabe também aí um braço aí do poder público para trazer para perto. Não é difícil localizar, porque a gente consegue enxergar os polos do município que tem isso, que tem essa chama, né? Nascendo isso. Então, fica aí a dica aí, deixa a cobrança também, né? Para o nosso secretário de Cultura, tá aqui na Berlinda, Domingos. Já que ele é amigo dele, ele não vai ficar com raiva de mim. Inclusive, já falei com ele nesse ínterim da nossa primeira conversa. Até agora, eu já tive uma conversa com o Domingos, né? Falei dessa importância que tem esse... Eu estou muito entusiasmado com duas coisas que estão acontecendo no Cabo, que é a feirinha de lá de Nazaré, onde tem reunido artistas cabenses, artistas de qualidade, para se apresentar, bem como a matéria-prima de artesãos e também com massagens, com yoga, com tai chi chuan, com uma coisa bem alternativa, né? Que é Denise que está organizando por lá. E com esse espaço aqui da Sabedoria Livraria, porque para mim foi uma surpresa muito grande, né? Eu sei da dificuldade que a gente tem com a leitura no Cabo, eu não conheço ainda um projeto de leitura feito pelo poder público que viesse a... E eu sei que existe essa demanda, que existe essa avidez da juventude, né? Porque... quando a gente chega numa sala de aula, que a gente fala de Celina de Holanda, que a gente fala de Theo Silva, que a gente fala de Zeca Plech, que a gente fala de Rael Felipe, e que a gente diz, essas pessoas são pessoas que viveram aqui nesse solo, quando ainda o centro da cidade não era nem asfaltado, e eles conviveram e criaram essas coisas, você vê o brilho nos olhos das crianças, né? E quando eles sentem essa confiança, esses adolescentes, eles passam a ter a confiança de poder criar. Poxa, se Celina de Holanda, que tem uma escultura lá na Praça da Torre, escrevendo que é reconhecida no mundo inteiro, ela veio daqui do engenho para a torre, por que aqui eu não posso fazer, né? E eu já vi manifestações de meninos que saíram dessas pequenas aulas poéticas que eu faço dentro do poder público e dentro das escolas públicas e das escolas privadas, de terminar e depois o cara me procurar e dizer, olha, eu fiz isso aqui. E você olha e você vê que existe a verve poética naquela criança, naquele menino, naquele adolescente, né? E que precisa ser o quê? Aguada, cuidada, né? Adubada. Bem, já que ele falou... E o adubo tá aqui, né? Sobre a livraria, a gente sentiu sim, quando a gente teve a ideia de criar essa livraria social, que é uma livraria social, né? Aqui no Cabo, e por sinal é a única do município. Temos bibliotecas, mas tem a biblioteca pública, mas livraria, não, temos papelaria, mas livraria específica, essa é a única. É pequenininha, mas é aconchegante. Foi por conta do meu amor também pelo livro, mas muita gente duvidou assim, chegou a duvidar, dizendo, poxa, a gente está vivendo um momento de evolução tecnológica, dos e-books. Então você ainda acredita no livro em papel? Você ainda vai investir nisso? Tempo, energia, recurso financeiro? Eu disse, podem me chamar de louca, mas eu vou. Eu vou, porque eu acredito que ainda tem muito espaço para o livro em papel.
não desmerecendo a evolução tecnológica, ela é necessária. A gente está aqui, ó, é tecnologia, né? Ela é necessária, mas o livro, pegar no livro, abrir, folhear, sentir a página, a textura, o cheiro, você viaja, você vai lá na história, você vai para todo canto do lugar. Eu, particularmente, não consegui ler nenhum livro em e-book ainda. Você já conseguiu ler algum? Não. Em e-book? Não. Eu não consigo. Então, tem aí uma necessidade. Eu soube que recentemente reabriram duas livrarias gigantescas em São Paulo, na Avenida Paulista. Livrarias físicas. Inclusive, eu leio algumas teses e aí eu poderia ler no computador. Mas eu faço questão de imprimir, mesmo frente e verso para não gastar papel. Tô cheio de papel aqui, minha gente. Olha, quase que eu fazia um livro da história dele. Pois é, mas tem uma geração que está vindo aí que o pessoal já fica, se tivesse aí, tava com... tava com um tablet aqui, né? A gente tem acesso, mas é a adaptação mesmo, é o gostar também, né? E ele falou aqui em algumas figuras do nosso município que eu acho super importante a gente conhecer, porque nós temos praça com nome de pessoas que a gente não sabe quem é. As pessoas chamam a Praça Théo Silva, que aí eu queria que ele falasse sobre o livro Théo Silva, que ele tem a participação nesse livro. Pois é, eu tenho, inclusive esse é um livro bem prefaciado, né? Tem poucos poemas de Théo Silva, ele tem uns 60 a 100 poemas de Théo Silva, ou menos. E que foi o que a gente conseguiu resgatar da poesia de Théo Silva, né? Tem algumas crônicas, porque ele era chamado cronista da cidade. Hoje a gente tem uma referência junto com o Théo Silva, que é Douglas Menezes. Foi um cronista contemporâneo, né, meu, que eu tive a honra de conhecer, que tinha muitas coisas em comum comigo, né? Primeiro, a posição política de esquerda, segundo, tricolor doente, né? E o Théo Silva já foi um caso à parte, porque foi uma descoberta que eu fiz particularmente quando eu cheguei no Cabo, e eu tinha uma amiga chamada Maria, mãe de Ada, que é professora hoje em dia de línguas e literatura, Ada Juliana, que Maria estava fazendo um TCC dela, não sei se era em história, se era em comunicação ou se era em línguas. E ela estava estudando os jornaizinhos do Cabo, né? E dentro desses jornaizinhos, tinha um jornalzinho chamado Jornalzinho mesmo, aqui no Cabo, que era um jornalzinho, agora que era uma coisa fora do comum, talvez tenha sido o melhor jornal do Cabo. E que eles publicavam as crônicas e poesias daqueles contemporâneos lá, né? Isso na década de 40, 50 ou antes. E ela descobriu que um cara que assinava como Príncipe Najá, como Roxinol do Rio Negro, era um negro que não podia assinar o nome no jornal, porque negro não podia assinar em jornal, né? Ele podia escrever, colocar o capital dele, o patrimônio dele cultural, esse negócio todo, mas não podia se autodeclarar como se fosse ele o escritor. Então Théo Silva fazia isso, ele colocava o pseudônimo, né, para poder fazer as crônicas e publicar os poemas dele. E aí eu conheci o poema de Théo Silva e eu disse, meu Deus, tem uma praça com o nome de Théo Silva, não tem uma referência na praça, não tem um busto na praça. E o cara fazia um poema de uma qualidade como os que ele fez. E eu fiquei sem entender, e eu comecei a falar com meus alunos, você sabe quem é Théo Silva? E eles sempre diziam assim, sei, aquela praça de lá, de cima e tal, não sei o quê. E eu disse, não é possível que uma pessoa que teve a capacidade de criar como esses camaradas aí, contra tudo e contra todos, com todas as dificuldades do mundo, um cara que nasceu muito pobre, que o brinquedo dele era fazer trenzinho com latinha de sardinha, que ele pegava no quintal da vizinha, porque a mãe dele não tinha dinheiro para comprar sardinha, e depois se tornou ferroviário, que o sonho dele era trem, e que também era a música, né? Foi um dos grandes músicos da Filarmônica 15 de Novembro, e foi um violinista, e foi um escritor, como poucos, né? Seresteiro também. Seresteiro, boêmio, aí tá aí a parte que as senhoras mais velhas falam mal dele. Pergunta depois pra sua avó. Eu vou perguntar, minha avó, 98 anos lúcida, já pensou? Então tem que filmar. Se ela lembrar das pessoas, né? Porque eu peguei Dona Mariinha,
que é mãe de um amigo meu, Luizinho. E a gente fez uma entrevista e eu fiz questão de gravar tudo, porque ela fala do Theo Silva, fala do Zeca Plech, fala do Cabo Chico, do Caboclinho Caipó, fala de tudo quanto era a cultura daqui, ela conheceu, né? E aí a oportunidade que a gente tem para fazer esse filme, imagina que a gente olha para trás, como o Cabo tem essa vocação de enterrar a sua produção, o seu patrimônio cultural. Então a gente poder pegar esses fios assim, de meada, para a gente puxar para aqui para a realidade, são oportunidades. Então, dona Veridiana, pode sentar com sua vovó e puxar a conversa, viu? Porque hoje eu fiquei surpreso com minha babá, que está com 75 anos de idade, 76, e ela me contou um romance todinho, com rimas e tudo, que eu passei 58 anos, vou fazer agora, da minha vida, e não sabia que ela tinha tudo aquilo lá, com rima e com tudo na cabeça dela. Aí já deixei lá marcado com meu filho, que tem que filmar, tem que deixar tudo registrado aqui, porque coisas como essas, a gente como mortais, a gente não pode deixar passar. E aí essa questão histórica é muito importante, aí entra os museus. Ele administra ou cuida do museu da Sobac. E aí eu queria saber um pouquinho da história. Agora a gente vai entrar na parte que eu acho que é uma das paixões da vida dele, que é a Sobac. Eu me atrevi a dizer isso, mas pelo que eu vi nas pesquisas que eu fiz, eu queria ouvir dele a história da Sobac, do museu que existe no Cabo, por que ele está fechado. É importante a gente saber disso, né? Então, até porque eu queria visitar, vou visitar. E aí é um ponto turístico do município. Por que ele está fechado? A gente... Essa coisa do Bacamarte é uma coisa que chegou na minha vida bem tarde, né? Porque eu tô com 20 anos, próximo de 20 anos na brincadeira do Bacamarte. Antes disso eu fui capoeirista muito tempo. Um péssimo capoeirista, eu não sabia que na verdade eu era capoeirista, mas eu tinha vocação para ser bacamarteiro. Olha só! O Marquinhos Angola estava até comigo hoje de manhã, ele não concorda comigo quando eu digo que fui um péssimo capoeirista. Né? Ele disse que você não foi, você é. Porque o cara não deixa, ninguém desaprende a andar de bicicleta depois que aprende. Também acho. E aí eu conheci a brincadeira do Bacamarte através dos brincantes aqui de Bidel, de Zezinho, das Moletas, né, que era dos deficientes físicos aqui da organização. E terminei enveredando nessa brincadeira do Bacamarte, que é encantadora, né? Eu não sabia por que era encantadora, e aí comecei a buscar o sentido daquela coisa de as pessoas se reunirem para dar tiros fortíssimos, que quando você não é acostumado, dói no ouvido, não é? E com o tempo você vai vendo que é muito mais do que o tiro, né? Toda uma manifestação, todo um ritual religioso que existe, né? Um sentimento que é deixado pela própria origem do brinquedo, que foi a guerra, mas que na guerra existe algo que é o cuidado com o outro, né? O seu parceiro, ele se torna como se fosse você mesmo, né? A sua vida depende da dele, a dele depende de você, existe uma cumplicidade forjada pela situação. E até na guerra a gente termina encontrando valores nesse sentido, né? Então assim, o Bacamarte ele terminou tomando conta de um jeito que eu passei 2 anos como soldado no Bacamarte, né? Seguindo meu mestre e tal. E depois o pessoal do grupo achou que eu deveria ser o representante, né? Talvez porque eu tivesse uma comunicação melhor com o poder público, com essa relação político-cultural e tal. E eu entro na direção da Sobac. Então daí para diante foi uma retomada dos trabalhos que foram feitos por Zé da Banha lá na década de 60. Porque as pessoas veem o que eu estou fazendo aqui, realmente a gente teve muitas conquistas, né? As maiores conquistas que se pode chegar com um grupo de cultura popular, a gente chegou, né? Que é ser um patrimônio vivo do Estado e ser subsidiado vitaliciamente, né? Mas isso tudo começou lá atrás, com o Zé da Banha, José Alves Bezerra de Altinho, que se juntou com o seu Baixa, o Zé da Banha, um torneiro mecânico, o seu Baixa, um carreteiro, se juntaram e fizeram a Sociedade dos Bacamarteiros do Cabo, a primeira sociedade com perfil jurídico,
né? A primeira sociedade com regimento interno, com os cuidados da segurança do trabalho, porque aconteciam antes muitas, e acontece ainda no interior, em Caruaru particularmente, muitos acidentes ainda, né? Por causa da qualidade do Bacamarte. Como o Zé da Penha era o torneiro mecânico, já fez uma coisa mais reforçada, né? E criou o grupo de primeiros socorros, e criou um batalhão de mulheres, só de mulheres, que não existia, né? Ele criou uma escola só para filhos de bacamarteiros, né? Ele criou uma relação com a metrópole, com o Recife, de apresentações no Caxangá Golf Clube, no sítio da Trindade, no Pátio de São Pedro, que fez com que houvesse essa popularização do Bacamarte na região metropolitana, né? E a gente depois veio para complementar isso aí. Depois de muito tempo da morte dele, né, que o Bacamarte vinha se arrastando pela força da cultura popular mesmo, se manteve vivo, né? E aí a gente deu aquele pontapé para frente, que foi criar o primeiro ponto de cultura com selo nacional, né? Ganhar um prêmio por uma menção honrosa do Estado por preservação da memória cultural através do Museu Olímpico de Bacamarte, no maior prêmio que tem daqui do. A gente só perdeu para a Universidade Federal de Pernambuco, que ganhou com as microfilmagens de obras de lá da biblioteca da universidade, né? Um negócio bem discrepante assim, né? E a gente pequenininho, a gente conseguiu isso aí, né? E com muita dificuldade a gente fez um convênio com a prefeitura, conseguiu abrir as portas do museu, porque antes era só a sede do Bacamarte. Depois a gente, no governo seguinte, foi uma briga de 4 anos, a gente entrou com 2 representações do Ministério Público, está rolando aí dessa questão, e a gente conseguiu passar 1 ano dos 4 com as portas abertas. E agora a gente, no primeiro ano, praticamente, a gente conseguiu abrir, né? E aí eu coloco o mérito do nosso secretário de Cultura, Domingos, que deu atenção e que sabe da importância que tem a memória num local onde se trabalhou a vida inteira contra ela, né? É tanto que o Israel Felipe, no livro História do Cabo, ele começa com um poema de Israel Felipe, de Gabriel Dourado, que é um canto e surdina, que ele diz assim, num trecho, ele diz: cidade com tanta história, sem nenhuma para contar. Então já era uma profecia de quem ia conseguir enterrar a história. Ele estava criando a primeira publicação sobre uma cidade do interior do estado, em 1961, e ali ele já estava dizendo que até aquilo ia ser enterrado, porque foram 100 volumes, hoje em dia pouquíssimas pessoas têm um volume daquele de Israel Felipe. Ele teve 18 anos de revisão, de 61 a 79, antes de morrer. Eu falei com alguns representantes importantes, como prefeitos daqui, e ninguém deu atenção para que a gente fizesse essa republicação, essa reedição do livro de História do Cabo, né? Então, eu não sei onde foi que começou a pergunta, mas vamos aqui. Olha assim, a pergunta foi: por que o museu hoje está fechado? Ah, tá. Então a gente começou o ano passado. A gente reabriu o museu, quer dizer, o primeiro ano da gestão, né, municipal, desse mandato. E paramos agora por quê? Porque encerrou o prazo de 1 ano de gestão e não se criou um mecanismo de continuidade, de renovação imediata, que eu acho que deveria ser desse jeito, né? Não estou fazendo uma crítica, não sei também o aspecto administrativo, se impossibilita isso e tal. Mas eu acho que a gente deve ter esse cuidado de fazer com que as coisas que estão dando certo, elas não tenham esses interrompimentos, né? Porque, às vezes, isso quebra com o ritmo, né? Você vê, dentro de 1 ano a gente teve 1.700 visitas. Aí quem vier me dizer que o povo do Cabo não se preocupa com a memória, não tem interesse pela memória, eu tenho um livro, ata lá, que você vai ver ali a quantidade de pessoas que estiveram lá dentro. De crianças, com os seus avós, até idosos. E tem livros lá, né? Tem uma bibliotecazinha cultural, é? Nós temos uma biblioteca que foi doada por Olímpio Ronaldo Neto, Olímpica da Academia Pernambucana de Letras, e que essa semana fez 90 anos de idade. O Olímpio, ele tanto deu as fotografias que deram origem ao museu, que são fotografias da década de 30, 40, do bacamartismo lá em Caruaru,
como ele deu uma biblioteca com mais de 700 títulos só de cultura popular e folclore. Né? Então quem visita o museu tem acesso a Tem esses acesso, livros. a gente infelizmente não tem uma bibliotecária que fique permanentemente, mas a gente tem uma colaboradora, uma voluntária, que quando a gente está com o museu aberto, ela ajuda a gente, tanto nessa parte de catalogação, como de administração do material que a gente tem, né? E que é uma menina que é cantora de coco daqui, Anitta. O bom seria que a gente pudesse ter esse pessoal efetivamente. Né? Por isso a necessidade dos termos de colaboração, dos convênios, porque existem os custos de manutenção, né? Existe a necessidade de ter alguém, de estar aberto, e luz, e água, e tudo, né? E a gente tem que fazer, Veridiana, uma coisa de parcerias, e essas duas manifestações que eu citei, que eu considero importantes agora na nossa contemporaneidade, que é a Livraria Sabedoria e a feirinha lá de Nazaré. Então, o Museu do Bacamarte, o Museu Olímpico Nova de Bacamarte, ele pode servir de pivô para estar divulgando vocês, para vocês estarem divulgando a gente criar essa rede de informações, inclusive para que lá funcione também uma rede de informações turísticas do Cabo em geral, né, da Pedra da Pimenta até o litoral magnífico que a gente tem aqui. Pois é, a carência ela é muito grande. Nós recebemos visitas aqui de turistas que vieram para Porto de Galinhas, buscaram no Google livros, vinil, DVD, CD, sebo, e o Google direcionou para cá. E eles vieram aqui. Então, o tempinho que passaram lá, veio aqui. Então, eu gostaria que os cabenses conhecessem, visitassem todos esses pontos turísticos, além daqui da sabedoria. A biblioteca pública, ela faz parte da história. Eu estudei muito na biblioteca, na mão, pesquisando nos livros, nas enciclopédias Barça e Mirador que nós temos aqui para mostrar. Então, assim, é muito importante as pessoas conhecerem, e a história, ela conta tudo pra gente, ela conta e nos ensina onde a gente falhou, pra gente não falhar mais. A gente passou por uma pandemia e agora já tá começando a escrever em livros sobre isso. Então a sociedade daqui a 50 anos, 100 anos, se vier outra pandemia por aí, já vai saber como foi que a gente sobreviveu, né? Já vai tem direção aí para o futuro, tem um norte, a gente não vai ser pé como nós fomos, não é? Vai estar aí bem melhor de se passar, de sobreviver. Então essa é a busca da sabedoria. Não é a sabedoria só aqui na Sabedoria News, é a sabedoria como um todo. Por isso que a gente criou esse momento, Café com Sabedoria, que eu nem tomei café, mas teve café. Teve café com sabedoria. Tem muitas ideias que eu vou aperrear muito ele para a gente colocar em prática aqui. E também uma coisa que eu citei, que ele era no início, pintor. Você tem um ateliê, né, no Cabo. É outro ponto também. Outro ponto, minha gente, eu acho que eu vou ter que fazer um segundo momento, porque é muita coisa. Mas diga aí para o pessoal onde é que eles encontram o seu ateliê. Sim, meu ateliê é na cidade de Arapu, né? Próximo ao campo de futebol, lá que é perto da casa do Finado Aranha. A Aranha foi um cara que foi candidato a vereador, ficou muito conhecido, era um cara bem típico, né? Essas coisas. E... É na sua residência? Não, numa parte, é a parte da minha residência, é um espaço que eu uso para criar mesmo, né? E que não abre permanentemente, mas que agendando... Tem Instagram, tem rede social? Tem Instagram, tem... Eu pesquisando o Instagram dele, achei um monte de Instagram. No Maps lá você encontra Ateliê Ivan Marinho. Pronto. Gente, são obras belíssimas, inclusive tem fotos já aqui nos livros dele, dessas obras. Estão à venda? Estão à venda. Estão à venda, então... Inclusive existe essa venda, né? Não existe uma coisa permanente. Esse ateliê já foi em Nazaré, ali a gente já tinha um contato maior com o turismo.
Infelizmente, a gente está esperando aí um plano, um programa de governo com relação ao turismo, porque não adianta estar fazendo propaganda, colocando outdoor e não ter uma atitude com relação ao patrimônio que a gente tem dentro da cidade, né? E assim, o Museu do Bacamarte, por exemplo, a gente tem um folder que foi solicitado pelo Turismo no Cabo na gestão anterior, que já passou para essa e que a gente não conseguiu ainda executar um folder, né? Numa cidade como a nossa, que de 5.570 municípios do Brasil é a 101ª mais rica. Então, assim, a gente não entende, não compreende essa falta de identificação com esses equipamentos que contribuem para a própria gestão pública, né? O terceiro setor está aí para isso, né? Faltou ali da gestão pública, o terceiro setor vai lá e supre. Então, é para ser tratado com carinho, com bem-querer, né? Por parte da coisa pública, porque se você apoia, seu nome vai estar lá junto. E ao mesmo tempo você está reconhecendo a necessidade que existe dentro do município de que essas práticas aconteçam, né? Então, assim, para a gente seria muito importante que houvesse essa participação efetiva, esse desejo de conhecer e de fomentar o trabalho do museu, porque dentro do museu não existem só peças, existem pessoas. É um museu comunitário. Quando você vai ver o Museu do Bacamarte, você vai ver as peças, a iconografia toda, a história toda que é relatada, mas você vai ver elementos vivos, que são os bacamarteiros, que são mediadores do museu, e que ali você se depara com um cara que é o brincante, o cara que tem na alma, que vive o universo daquela brincadeira, né? Além disso, a gente tem vários artesãos, né? Inclusive qualificados, assim, reconhecidos nacionalmente, como Diego, como o Di Mello, que já trabalhou com a gente lá, né? E que trabalham aqui no Centro de Artesanato, e que a gente poderia ter ali um espaço de evasão, de colocar esse material para fora, né? Se a gente tivesse a visitação turística, né? A gente é um polo turístico, Cabo, essa passagem daqui do litoral sul. E nós temos prédios belíssimos aqui, antigos, nessa parte antiga aqui do Cabo, o centro do Cabo, que é a parte mais antiga. Nós temos o prédio que foi da prefeitura, aquele prédio ali, eu acho que você não sabe, mas o mestre de obras daquele prédio foi o meu avô. Amaro Trajano Alves, muita gente não sabe, construiu aquele prédio. Já vi o nome dele em alguma rua, alguma coisa assim. Ele construiu ali a prefeitura, que vive em reforma e tinham planos de ser um museu, né, do município. E eu lembro que Toninho sim. Júnior, né, ele tentou juntar muitas peças para fazer um museu. E acabou que ele faleceu e não teve muito tempo. Ele tem as peças, né? Agora terminou que essas peças, eu clamei para fazer esse livro daqui pela academia, né? Você vai ver lá no meu prefácio aqui dentro, você visualiza isso aqui, foi um apelo, sabe, um desejo meu, porque o recurso que tinha lá na época ia ser utilizado para fazer uma coletânea com os contemporâneos. Eu digo, não, a gente tem que fazer justiça a quem deixou um legado primeiro, e eles são muito bons para ficarem no anonimato, né? A gente não pode ter essa vocação de sepultar o artista e depois sepultar a obra do artista, né? Então, depois dele veio o Zeca Plesch, que eu consegui publicar também, né? Na época, isso tudo aconteceu num governo que se chamava insignificante, que era privado, né? O Manezinho Araújo, que é o ícone da música brasileira, que era cabeça, foi lançado naquela época, foi Theo Silva e foi Zeca Plesch. Zeca Plesch, infelizmente, eu estou com os livros guardados lá, que é da editora Bagaço, mas a gente vai fazer o lançamento dele aqui na Livraria Sabedoria, porque eu fiquei sabendo que aceitaram aí a proposta. Vamos fazer. Aqui o espaço está aberto aos nossos poetas, aos nossos escritores. Deixei reservado um lugarzinho para os autores do município, tive esse carinho, esse cuidado para deixar reservado aqui. E para as editoras de cabeças também nós temos pessoas que têm editora. Então, assim, está aberto. Deixo aqui o convite para os imortais, que eu não tive nem tempo de falar com o imortal. Eu ia perguntar para ele o que ele acha de ser um imortal, né? Eu estou do lado de um imortal aqui. É imortal 2 vezes. Você vai ter que explicar isso. E aí, venham aqui para cá conhecer, porque é um espaço muito pequeno. Hoje eu escutei de uma senhora que esteve aqui, ela ouvindo todo o trabalho que é desenvolvido aqui, com bazar, com combate a doenças sexualmente transmissíveis, com doação de livro, com reforço escolar,
com visita aos engenhos, com tanta coisa que é feita aqui, que ela disse, é tão pequena, mas com um trabalho tão grande que é realizado. Isso é realmente uma coisa que deve ser observada pela sociedade cabense, pelo poder público cabense, né? Porque não se trata de um lugar onde existam estantes com livros simplesmente, né? Não é um lugar morto, é um lugar vivo, é um lugar que pulsa, né? E isso me impressionou muito, Veridiana, porque quando eu soube que você fazia as vendas dos livros, com a parte daquelas vendas você estava utilizando por conta do momento delicado que a gente está vivendo na sociedade brasileira atualmente, para tirar uma parte daquilo para comprar cesta básica, para levar para as pessoas que estão precisando, né? Então, assim, é como eu vejo, por exemplo, o livro de Olimpo Ronaldo Neto, Bacamarte, Povo e Povo. Aquele livro resolveu tanta situação jurídica de prisão de Bacamarte, dessas coisas. Isso aqui não é um léxico somente, não. Isso aqui é uma coisa viva, tem alma, tem carne, tem sangue. Tá entendendo? E tem amor, que eu vou querer ouvir dele. A gente estava também conversando sobre isso, sobre o amor, quando a gente coloca o amor nas nossas ações, né? Então, e também já ouvi uma frase, um pensamento dele, e eu queria que você falasse sobre o amor é um pássaro. Pássaro com duas almas. O amor é um pássaro com duas almas. Cada uma bate uma asa. Então, assim, o amor é um pássaro que, com aquelas duas almas lá, se uma não bater, a outra não pega voo, né? Então, a gente depende dessa relação, dessa troca, né? Desse feedback, para que esse amor decore, né? Ele pode até existir no asa só, mas não vai voar, né? Talvez com a morte, com o além de vida, as pessoas possam se encontrar com esse voo. Mas aqui na Terra, o que a gente vê de experiências de pessoas poderem experimentar a felicidade é quando um bate a asa e o outro bate também, que sai do chão, porque o chão às vezes não é muito saudável, né? Pois é. Bem, gente, olha, tinha tanta coisa ainda para conversar com ele, mas as redes sociais limitam o nosso tempo e eu queria deixar aberto agora para que ele faça as suas falas finais e recite poema se quiser. Fique à vontade. Muito obrigado, Veridiana. Obrigado para todos que estão aí dando atenção a essa conversa poética aqui dentro de uma livraria. É uma satisfação muito grande poder participar de uma conversa. Eu me sinto muito bem entre os livros, né, com pessoas que leem, né? A leitura, eu sempre digo para os meus alunos, para os meus filhos que, olhe, você quer descobrir uma coisa a cada momento, você quer se acordar amanhã e ser outro, né? Você quer enxergar mais distante, não adianta comprar binóculo, não adianta comprar óculos nem nada. O Fernando Pessoa, ele dizia que o homem não é da altura da sua estatura, o homem é da altura daquilo que a sua vista alcança, né? Então, quando a gente vê homens pequenininhos como Carlos Prestes e tal, não sei o que, diz, como é que aquele cara fez tanta coisa? Porque na verdade a altura dele era o que ele conseguia enxergar. E o que faz com que a gente enxergue, falta um pouquinho de tempo aí. Dá para continuar, dá para terminar, né? Ele está com um técnico aqui, com o nome dele. Jonas, agradecendo Jonas, aí o nosso Jonas. auxiliar. Então, assim, eu sempre fui muito apegado a essa coisa do que o Fernando Pessoa dizia, não só porque só tem 1,70 m, mas porque de vez em quando você se depara com a angústia de dizer, por que as pessoas não estão entendendo isso? Por que as pessoas não conseguem enxergar, né, que existe um projeto humanista que dá de comer, que dá de comer espiritualmente, que se preocupa com as pessoas, que tem empatia, que sente a dor do outro, né? E do outro lado tem um projeto que está preocupado em enriquecer, que mata de fome, que questiona a fome diante deles, e as pessoas não conseguem distinguir uma coisa da outra, né? Cria uma angústia muito grande, né? Ainda bem que existe o São Francisco lá atrás que disse que
meu Deus, que eu tenha coragem para mudar aquilo que está ao meu alcance e que eu tenha paciência para poder conviver com aquilo que eu não posso mudar. Leitura, eu sempre coloco para os meus filhos, eu digo que você quer enxergar mais distante, você quer enxergar mais profundamente, porque quando a gente olha para fora, a gente consegue enxergar dentro também, né? E aí você consegue ver nuances da sua própria vida que se você não tivesse aquela sabedoria encontrada nos livros, você não conseguiria enxergar, né? E eu tenho um poema nesse livro, Sortilégio Possível, que ele diz assim: o pior cego não é aquele que não quer ver, é aquele que pensa que vê. Hoje em dia você vê que existe crescendo muito mais a mentira, ela corre com as pernas longas, né? As teorias conspiratórias, né? O cara inventa que vai cair um meteoro aqui, não sei o que, e você deixa de olhar para o problema que está ali bem pertinho de você, para ficar olhando para uma coisa tão distante, né? Então para terminar, a gente termina com poesia. Com poesia. Não é? Eu fiz um poeminha, eu vou recitar um poeminha do livro. Esse livro ele é feito por vários poemas que ele tem uma forma fixa de estrofes, mas ele não tem uma forma fixa de separação silábica, né? Ele tem vários contextos. E no final de cada capítulo, que são 3 capítulos, como eu falei, que são 3 metades de uma coisa só, e só na poesia existe isso, ele tem os poemetos, que se chamam de poemínimos também, que se chamam também de haikais, alguns, né, quando tem a forma de haikai. É um livro que tem uma fortuna crítica que me orgulha muito, porque foi prefaciado por Mário Hélio, que é o maior crítico literário de Pernambuco, cabense, nasceu na Paraíba, mas veio com 2 anos para cá, para o Cabo, estudou aqui no Bairro de Andrade com Nelino, com um monte de caba bom também daqui da cidade, né? E tem também um poeta que é crítico literário lá em Brasília, da Academia Brasiliense de Letras, o Carlos Taveira. Tem o Olimpo Ronaldo Neto, que fez também a parte dessa fortuna, que é da Academia Pernambucana de Letras. Então, assim, e tem meu irmão Daniel, que é um romancista de Brasília, um grande romancista policial que hoje em dia lidera o movimento dos policiais antifascistas do Brasil, né? É um cara muito corajoso, meu irmão. E então, nesse livro daí tem um poemínimo que ele fala do amor, que eu acho que ele é redondinho. Eu já falei com o Veridiano, que eu disse: eu quero esse poema numa camisa, porque ele diz assim: o amor não se dá a quem não se dá também. Então, coisa redonda. Ah, que maravilha. E para encerrar, eu queria encerrar com o último poema que eu fiz. A fome aparece nos sinais. A fome bate palma nos portões. Gritando no encardido do cartaz, não chega aos ouvidos dos patrões. A fome se entrega nas esquinas. A fome sempre vem sem ser chamada. Aborta a inocência das meninas e a porta que atravessa é só de entrada. A fome é frio, é dor, é persistência. A fome para o Calvário leva a cruz. Exila Josué e a ciência é martelar nos pregos de Jesus. Não há palavra que traduza a fome, nenhum dialeto nem dicionário. Se o povo no Brasil hoje não come, sinônimo de fome é Bolsonaro. Muito obrigado, Veridiana. Bem, eu que agradeço a presença do Ivan, e vamos marcar outros momentos. O momento aqui desde já está convidado. Sua casa. Me casa, sua casa. Eu que agradeço. Agradeço a todos vocês e vamos nos encontrar em outros momentos com outras pessoas que eu sei que vão somar muito para a gente ter esse conhecimento histórico, cultural
daqui do Cabo de Santo Agostinho e de outros lugares também. E nós nos veremos em breve. Um forte abraço para você e até o próximo momento. Até o próximo Café com Sabedoria. Valeu. Até mais. Valeu. Obrigada.